Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais e estamos juntos aqui novamente, para um momento de estudo, um momento de conhecimento, da gente ficar mais sabido e sabida, certo? Boas-vindas a todas e todos. E sempre gosto de lembrar que somos uma equipe, Isso tem eu aqui, o seu professor na sua escola de origem. Estamos aqui com a Amanda, fazendo a Libras aí para deixar essa aula mais acessível para a gente. Tem uma equipe aqui gigantesca atrás das câmeras, de produção, para deixar esse material cada vez mais de qualidade. E sempre acompanhando aqui comigo, no chat, está o nosso professor Rostinho Lindo. Fala aí, professor. Pois é, pessoal. Fala, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia mesmo. Calma, antes de organizar aqui, é sempre porque é uma alegria, um prazer, uma enorme satisfação estar aqui conversando com vocês toda essa semana. Hoje aqui junto com o 8º ano, não vamos enganar aqui as séries. E vamos embora, gente? Fazer esse diálogo bastante proveitoso. Você pode mandar aqui suas dúvidas, conversar com a gente durante a aula. Estarei aqui acompanhando os comentários de vocês. E aí vocês estão sentindo falta, né? Já fizeram aí? Já fizeram, não foi? Eu também vou fazer aqui agora, só. Rostinho lindo para vocês. Vamos embora, professora Vanessa. Vamos embora, sim. E é sempre importante, gente, vocês interagirem aí, deixar algum comentário, alguma dúvida, alguma questão que queira colocar sobre a aula, porque é importante a gente ter esse retorno de vocês, E durante essa aula, no finzinho lá, a gente vai ter um desafio, certo? Então, fica ligado aí, fica atento e atenta para que a gente possa cada vez mais diminuir essa distância nossa, tá bom? Então, vamos agora para o que interessa, para o tema da nossa aula hoje, que é distribuição da água no mundo, no nosso planeta Terra. É um assunto que a gente sempre vai estar discutindo, porque a gente fala muito dessa questão da água, hoje em dia essa questão da escassez de água e tudo mais. Então, é um assunto que é muito importante a gente trabalhar, a gente refletir e no decorrer da aula de hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como é dada essa distribuição e o quanto tem de água disponível para a gente, para o nosso consumo. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, eu sempre gosto de trazer uma imagem, uma charge ou, enfim, alguma coisa para alguma reflexão que a gente comece, a nossa aula, para a gente começar a nossa discussão, o nosso diálogo aqui e refletir de uma forma mais lúdica, a partir de uma imagem. E aí, a partir dessa imagem, que vocês estão observando na tela, o que é que a gente pode refletir? Hein, professor Gilson, o que é que a gente pode refletir a partir dessa imagem que a gente visualiza aí? Pois é, minha gente, acompanha aí. Deixa a tela aí, não joga o rostinho lindo não, deixa a imagem na tela. Nós temos aí o que? O nosso queridíssimo planeta Água e lá com aquela queridíssima torneira, simbolizando o quê? A gente utilizando a água disponível em nosso planeta Terra. Claro que nós temos aqui as águas que são utilizáveis, que a gente pode utilizar para o consumo próprio, e as outras que não. A gente vai saber direitinho na nossa queridíssima aula de hoje. Então, nós temos aí o planeta Terra, aquela água, o balde, as pessoas pegando gotinhas de água, e é justamente retratando a disponibilidade. Agora, pode jogar o rostinho lindo na tela, a disponibilidade dos recursos hídricos que nós temos aqui no nosso queridíssimo planeta Terra, que costumeiramente chamamos de planeta Água, devido à grande disponibilidade dos recursos hídricos que temos aqui na nossa queridíssima Terra. Aí vai de oceanos, mares, lagoas, enfim, vamos devagarzinho conhecer tudo isso na nossa aula de hoje. Exatamente, A gente chama aí o nosso planeta Terra de planeta Água, mas como é distribuída essa água, Num planeta que é aí considerado o maior planeta que tem água e tudo, e a gente vê que a distribuição não é muito uniforme. Mas vamos entender, Aqui o nosso momento de reflexão, que a gente trouxe essa provocação aí, o planeta Terra, o planeta Água, mas ao mesmo tempo, como é distribuído? Será que é igualmente, é uniforme ou não, certo? Então, conceituando aqui, para iniciar. Então, a água é uma substância, A água é uma substância encontrada em grande quantidade em nosso planeta.
Entretanto, nem toda essa água disponível pode ser aproveitada pelo ser humano. Né? Isso, então, a gente sabe aí que tem uma grande quantidade de água, mas nem toda ela está disponível, ok? Então, vamos ficar atento, né? Se liga nessas dicas aí. Utilizadas em atividades essenciais ao ser humano, a gente sabe que é um recurso que é essencial, fundamental para nós, né? Para a nossa existência, a gente precisa de água para sobreviver. E outro fator importante a respeito da água, desse recurso importante, é que é um recurso que era considerado antigamente inesgotável, mas durante a aula a gente vai entender que esse recurso não é inesgotável, né? Certo? Então vamos lá. A água no planeta Terra. A água no planeta Terra está inundado de água, né? O nosso planeta Terra está inundado de água, formando a hidrosfera, que a hidrosfera compreende, né, essa questão, os oceanos, os mares, as águas continentais, né, os lagos, cursos d'água, tudo isso compreende essa questão da hidrosfera, né? Isso, professor Gilson? Isso. Todo o recurso hídrico que nós temos aqui disponível, né, em nosso queridíssimo planeta. Eu gosto de falar de queridíssimo, né? Aula todinha falando de queridíssimo. É porque eu sou uma queridíssima pessoa. Mas, assim, todas as disponibilidades de recursos água, né, hídricos que nós temos aqui no nosso planeta, né? Aí vai água, lagos, praias, lagoas, rios e também aquelas partículas, né, que estão soltas no ar, né, que a gente chama de umidade do ar, também faz parte da nossa hidrosfera. E aí, professora, a senhora citou aí que as pessoas têm essa questão de dizer que a água vai acabar. Gente, calma, a gente trabalha isso até naquela questão das fontes de energias não renováveis e renováveis. A água se encontra onde? Nas renováveis. Devagarzinho a gente vai compreender isso aqui na nossa aula de hoje. Exatamente. No decorrer da aula a gente vai entender. Ele é um recurso natural renovável, mas a gente precisa chamar atenção, ter um cuidado, né? Porque muitas dessas águas estão sendo contaminadas. Mas daqui a pouco a gente chega aí nesse assunto, certo? Então, outro ponto, né, é que 71% da superfície terrestre é coberto de água. É uma quantidade muito grande, né, gente, de água que existe aqui no nosso planeta. Então, como é que se dá, né, a distribuição da água? Como é que a gente pode entender aí essa questão? Bom, a gente pode observar aqui, né, bota a tela aqui para mim agora. Olha pronto. Aí. A gente observar essa garrafa aqui de água, né? Esse material, é como se a gente entendesse aqui que nesse material, isso aqui, né, que vai até a boca da garrafa, seria de água salgada, né? E a tampinha compondo a questão da água doce. Mas vamos entender melhor aqui no gráfico, né? Vamos olhar direitinho como é que se dá. Joga na tela. Joga na tela aí, gente. Pronto, aqui, ó. A água salgada, né? 97,5% das águas. E de água doce a gente tem 2,5%. Olha como é a distribuição da água no nosso planeta, né? Veja a quantidade de água salgada para a questão da água doce. A gente tem um pouquinho só de água doce distribuída no nosso planeta, que é essa água que a gente pode consumir, ok? Então, aqui a gente vai entender, né, essa distribuição da água doce. Primeiro aí, ó, 71% dessa água doce está congelada. Olha só, muito grande, né, o valor aí. 18% depósitos subterrâneos, né, que são esses lençóis freáticos, né? Isso, professor Gilson, essa água que está subterrânea ali. Os aquíferos. Né? Exatamente. E 7% dessa água é de lagos e cursos d'água, que é justamente essa que a gente vai aproveitar, até porque essa daí dos lençóis freáticos e tal, a gente pode até utilizar. No entanto, fica um investimento muito caro, né, se a gente for tirar. Sim, né, porque geralmente as residências antigas, né, algumas no caso, utilizavam muito cacimba. Não sei se aí na sua casa vocês têm cacimba. Tem cacimba? Me conte aqui no chat. Aí também agora tem o advento do quê, professora? Os poços, né?
os poços artesanais, aquela coisa toda de você penetrar, né, com um diâmetro menor e mais fundo, buscando ainda mais longe essas águas que estão disponíveis no nosso queridíssimo subsolo, digamos assim, no nosso lençol freático. Agora veio a palavra correta. Pois é, então é um problema, né? Que o investimento seria maior, né? Se fosse tirar essas águas aí dos lençóis freáticos. A mesma coisa, o processo de dessalinização, né, da água requeria também um investimento muito maior, teria um custo maior para isso, né? E fora que a questão ali de tirar o sal, né, da água, a filtragem e tudo mais, provoca alguma poluição, né? Por conta da energia que vai precisar utilizar ali, os combustíveis fósseis, essas coisas todas que a gente já estudou aí, né, em aulas anteriores e causa o nosso aquecimento global. Eu ia dizer queridíssimo, mas não é queridíssimo não, né, professor? É justamente essa questão, né? Infelizmente, a gente vive aí essa questão do aquecimento global e seria mais uma problemática para o nosso planeta Terra, que é tão querido, né? E 4% da umidade do ar também, né? Então, Sim. Essa daí é um gráfico que eu trouxe para a gente entender como é feita essa distribuição da água no nosso planeta Terra. Mas vamos avançando aqui, certo? Como a gente falou de aquífero, professor, se os alunos aí tiverem dúvida, né, pesquisem aí para conhecer o nosso aquífero Guarani. Reparem lá, pesquisem, viu? Pronto, fica a dica aí. Bom, então, a água doce no planeta, né, não se apresenta distribuída uniformemente, né? A gente estava falando isso no início da aula e aí a gente está mostrando, né, que ela é mal distribuída. E continente com maior concentração de água doce é a América, certo? Então, a gente vê aí que a América é o continente que tem a maior concentração de água doce, que é essa que a gente pode aproveitar para consumo. Vamos seguindo. A água no Brasil, né? Na nossa realidade aqui brasileira, como é que fica essa questão da água? Então, a água... o Brasil é um país abundante em recursos hídricos, né? A gente vê aí que a gente tem várias bacias, não é isso, professor Gilson? A gente tem rios aí importantíssimos no nosso país. Sim. E que é muito fundamental, né, para essa água que a gente precisa dela para sobreviver, para existir, certo? Então, a distribuição de água doce nas regiões brasileiras. Como é que é dada aí, né? Vamos ver cada região do nosso Brasil, como é distribuída essa água. Então, a região norte corresponde a 68% dos recursos hídricos, ok? A região centro-oeste corresponde a 16% dos recursos hídricos. E a região sul corresponde a 7% desses recursos hídricos. A região sudeste corresponde a 6% dos recursos hídricos e a nossa região nordeste, né, corresponde a 3% dos recursos hídricos. Okay? O que contribui ali naquela região norte ter esse número tão grande, né, professora? É justamente a bacia o quê? Do nosso rio Amazonas, né? Que a gente sabe que ela não é só do nosso queridíssimo território brasileiro, né? Uhum. Que temos lá aquele principal, rapaz, já começou, que nós temos lá aquele principal afluente, né, que é o rio Amazonas, aquela junção lá do Rio Negro, tá, aquela coisa toda. Enfim, e também nessa região ainda acaba pegando, né, a bacia do Tocantins, Araguaia. Por isso que essa região tem uma grande concentração dessa disponibilidade hídrica. E se a gente também for ampliar um pouco, professor, a questão da floresta amazônica, né? Como a gente citou aqui que essas partículas, né, a umidade do ar também conta como esses recursos hídricos, não nesse caso específico aí, né? A gente está falando daqueles que estão disponíveis para a gente ter acesso, né? Aí tem essa questão das partículas lá, porque tem a grande floresta, né, latifoliada, perennifolia, com a grande presença da transpiração, que é justamente soltando essas partículas no ar, né, em formato de gases, e que formam até, professor, as questões dos rios voadores, que é bastante presente nessa área de floresta amazônica, que tem uma vazão comparada até com a do Rio São Francisco, aqui do nosso queridíssimo Nordeste. Nordeste, exatamente.
Pois é, gente. Então, vamos aqui, né? Entender algumas questões importantes sobre esse recurso, né, hídrico que a gente tem no nosso território brasileiro. Primeiramente, né, se concentra cerca de 12% no nosso território brasileiro de todas as reservas de água existentes no mundo. Então, a gente é privilegiado, a gente sempre fala isso aqui, né, que o nosso Brasil ele é um país realmente privilegiado na sua questão geográfica, né, hidrográfica, questões de climas, enfim, de vários aspectos aí que a gente tem esse privilégio. Somos um país com vários recursos naturais, então a gente realmente é um país e está localizado em uma região privilegiada. E a gente ter 12% desses recursos, né, de água existente no mundo, então é muito importante, né, é muito privilégio. Então, isso significa que o país não passe, isso não significa, né, melhor dizendo, que o país não passe ou nunca tenha passado por crises de falta de água. A gente sabe que essa questão de escassez, falta de água, a gente vê várias vezes, né? A gente escuta aí nas notícias, enfim, vê na internet, a gente passa por isso também nas nossas casas, né? Essa questão da falta d'água. A gente tem essa riqueza, né, 12% dessa água que pode ser consumida no nosso território brasileiro, no entanto, a gente vive com essa distribuição que não é uma distribuição mais uniforme, vamos dizer assim. Então, aqui a gente vai entender um pouco como é feito esse ciclo da água, né? Como é que é dado essa questão aí. Então, o ciclo da água é responsável pela reposição de água doce no mundo, ok? Então, vamos entender aí, né, professor Gilson, como é que dá? Vamos ver esse gráfico aí, como é que se dá essa questão do ciclo da água. Vamos lá entender. Antes eu vou passar aqui os recadinhos. Chegou aqui o Eric falando bastante aqui conosco, preocupado com essa questão da disponibilidade baixa, né, dessa água potável, né, apenas 2,5%. Passou aqui também o Diógenes, o Carlos deixou aqui o seu rostinho lindo. O Luciano, se eu não me engano, acho que foi o Luciano mesmo que perguntou, cadê o Saradão? Cadê? Calma, gente, não foi o Luciano não, foi o Carlos. Cadê o professor Saradão? Calma, gente, nas próximas aulas ele também vai aparecer por aqui, o nosso queridíssimo professor Alami, mas olha só aí na tela, vamos lá entender o ciclo da água. Então a gente sabe, né, que nós temos a água como recurso renovável, e aí para ela se renovar, ela tem que passar por esse ciclo aí, ó. Então nós temos aí o nosso queridíssimo ambiente, né, nossa natureza, a área do espaço geográfico, né? E aí nós temos ali, ó, o rio, né? O recurso hídrico disponível. Aí o que acontece? Tá vendo um solzinho lá, chegando lá bem forte com a radiação. Aí quando essa radiação chega no corpo hídrico, faz com que ele faça o quê? Evapore. Mas só que essa evaporação não vem só da água, né? Também vem lá das folhas, que a gente chama aqui de fenômeno da transpiração, e também a questão do solo, né, que solta um pouco e aí junta tanto essa evaporação de um com a transpiração do outro, aí tem aquele fenômeno da evapotranspiração, que é a evaporação do solo e a transpiração das plantas. Aí junto também com a evaporação ali da água, vai subir esse recurso hídrico, né, em forma gasosa, vai chegar lá em cima, ó, tá vendo lá a setinha subindo a evaporação, ó. Aí chegou lá em cima, ele vai o quê? Ó, condensar. Esse gás vai condensar, formando lá nossas nuvens. E aí, com um certo tempo, vai acontecer o quê? A precipitação, que é justamente a volta dessa água, né? Em formato, quando a gente fala precipitação, nós estamos falando de chuva, que aí volta para a terra e começa de novo, novamente, esse ciclo, e se transforma assim, né, que vai de forma constantemente se renovando a água no nosso queridíssimo planeta. Exatamente, né? Então a gente entendeu aí direitinho, né? Muito boa a explicação do professor Gilson, como é dado esse ciclo, né, da água. E a gente tem que entender que, por mais que ela seja um recurso natural renovável, mas ela é finita, né? Ela pode se acabar primeiro
porque a gente está usando de uma forma aí inadequada, né? Pelo nosso uso muito grande, excessivo, né? Principalmente na questão da agricultura, que a gente vai ver mais à frente um pouquinho, e outra que a gente também está contaminando muito essas águas, né? Tem a questão dos agrotóxicos que a gente utiliza na agricultura, que é um dos fatores que contamina a nossa água. Tem os resíduos, né, que a gente já estudou em aulas anteriores também, que é um processo aí que também acaba contaminando, poluindo, né, esses nossos recursos hídricos, e por isso que é tão importante a gente estar refletindo sobre esse assunto, né, porque a gente precisa ficar atento, porque é tão importante a gente preservar esses recursos hídricos nossos. Aí, professora, pode ter ficado muito técnico, abre aí de novo a imagem, por gentileza. Quando eu falo água que está, a evaporação do solo, é justamente esses corpos hídricos que estão na parte do solo, da parte terrena, né, do relevo, para vocês não confundirem aí, para não pensar que eu estou dizendo que é a terra que está evaporando. Tá certo, mas vamos seguir aqui com a aula, né? Então, a água potável, ela garante, né, a segurança, o bem-estar do consumidor. Então, tem algumas características que ela precisa ter para estar boa para consumo, né? Para que a gente possa consumir. Primeiro, é ser inodora, incolor e ter sabor indefinível, né? Mas que permita distingui-las dos demais líquidos. Segundo ponto, né? Não pode conter organismos patogênicos, ou seja, que causam doenças, né? Então, a gente precisa dessa água boa para que a gente possa consumir. Se ela estiver contaminada, poluída, a gente sabe que ela pode causar danos a nós, seres humanos. Então, a utilização da água, certo? A utilização da água está presente em quase todas as atividades humanas que permitem o desenvolvimento de uma sociedade. Então, ela é essencial, como a gente está frisando aqui, né? Então, é ela que permite que a gente se desenvolva, certo? Que a gente exista dentro do planeta Terra. E a atividade que mais consome água no mundo é a agricultura, né? Então, a agricultura sendo aí o campeão, né, em gasto de água. O segundo, né, setor aí que a gente vê que gasta mais água também é a indústria, certo? E o terceiro é o uso que a gente utiliza, né, nas nossas residências, então, o uso doméstico. Então, primeiro vem a agricultura, que é o que mais gasta água, o segundo na indústria e o terceiro fica aí no uso doméstico, certo? De consumo de água. Então, aqui... Na agricultura é a questão da irrigação, né, professora? A irrigação, exatamente. Consome bastante água, aqueles produtores que têm, bastante, para investir no sistema, né, moderno de irrigação, aí gastam bastante água e principalmente naquelas regiões de clima semiárido, aqui no nosso queridíssimo Nordeste, né? Esse ciclo da água, ele é um pouco mais demorado, né, devido às condições climáticas. E aí, a demanda muito alta, né, na irrigação gasta mais água do que água que se renova, por isso que tem todo esse processo também da escassez. Pois é, e a gente tem uma dificuldade, né, com essa questão das chuvas, então por isso que aqui ainda tem um fator agravante, né? Isso, professor Gilson? Isso mesmo, justamente. Então, a questão da água, né, é uma preocupação mundial, né? Uma questão que a gente vem refletindo aí há algumas décadas. E a escassez de água é um problema de ordem global que implica diversos desafios à sociedade para a preservação dos recursos hídricos. Então, por isso que a gente fala sobre esse tema e fala o porquê é tão importante, né? A gente olhar, ter esse cuidado para que a gente possa entender melhor, né, a importância, né, desse recurso que é tão essencial para nós, seres humanos. Então, a água era considerada um recurso inesgotável, mas hoje, né, já sabe que devido a diversos fatores, os recursos hídricos estão ficando cada vez mais escassos. E esses fatores a gente falou agora há pouco, né, a questão da contaminação, né, a gente está usando de uma forma desenfreada, né, principalmente aí na questão da agricultura. Então, tudo isso pode causar um desgaste muito grande, né? E esse recurso ficar inapropriado para a gente consumir. E aí, das questões aí, né, que podem, alguns desses fatores, o desperdício, né, que a gente fala,
A questão da poluição também é outro fator, né, que pode desgastar esses nossos recursos hídricos. O crescimento populacional também, as mudanças climáticas, a urbanização e industrialização. Tudo isso são fatores que podem prejudicar os nossos recursos hídricos se a gente não ficar atento, ok? Não preservar. Então, a questão da água é uma das mais preocupantes discussões do século, né? Do século XXI, a gente está discutindo muito essa questão da água, a gente fala muito sobre essa questão e preocupante, né? Porque a gente vê o quanto nós, seres humanos, nossas ações, estamos desgastando esses nossos recursos, que já é tão pouco, né? De consumo nosso no planeta professora, Terra. justamente aquele consumo um pouco inapropriado, né? Uma mangueira que você deixa um pouco o tempo mais jorrando água desnecessariamente, aquela Sim. torneira que está pingando lá e você esquece, não ajeita. Também tem aquela questão, né, professor, da poluição, né? Temos um exemplo claro aqui na nossa cidade, né? O Rio Capibaribe aí, né? Com várias marcas. Tudo isso são questões para a gente ficarmos atentos. Ligados, isso. E aí a gente fala, né, como a gente falou aqui, que o consumo dessa água, boa parte é da agricultura, da indústria, mas tem essa parte do uso doméstico, né, que a gente sabe que a agricultura é o que mais consome essa água, mas a gente também pode fazer nossa parte, né, no uso doméstico, como o professor Gilson colocou aí, que a gente pode, aos poucos, né, e também ficando atento, ligados, né, porque a gente pode fazer nossa parte individualmente, certo? Então, 2 bilhões de pessoas, né, sobre essa questão da água, de pessoas no mundo todo, não têm acesso à água própria para consumo, certo? Então, olha a quantidade de pessoas que não têm acesso à água boa para consumo. Então, é lamentável, um número muito grande, né, isso? E aí, agora eu vou deixar o desafio para vocês responderem. Na próxima aula a gente traz a resposta, certo? Então, vai ficar agora com vocês esse desafio, né? À medida que crescem a população e as cidades, ocorre também uma crescente demanda pela água, né? Isso é óbvio, que é utilizada de diversas formas, como no uso doméstico, nas indústrias, na agricultura e pecuária, com relação à demanda de água, onde a água é requisitada em maior quantidade. Então, aí vão algumas alternativas, né? No uso doméstico, que é usada em maior quantidade, será pelas atividades cotidianas, como as limpezas e lazer. Na agricultura, principalmente na irrigação de lavouras. Na pecuária, na desententação de animais. Na indústria, principalmente nos parques industriais, por exemplo, né, mover máquinas, resfriar peças e gerar energia. Então, qual dessas alternativas, né, é a correta para dizer que onde se consome mais água, certo? Eu vou deixar essa questão aí para vocês. Na próxima aula a gente traz a resposta, certo? Eu vou passar agora a palavra para o professor Gilson, para ele se despedir, que a gente já está acabando essa aula por hoje. Responde aí, Benson, não deixa de responder não, na próxima aula a gente volta com a resposta. O Eric dizendo, ele faz questão de desaparecer para terminar a aula. Vai voltar. Enfim, gente, só alegria, só vitória. Eu posso desaparecer aqui hoje, né, professora? Por que não, né? Por favor. Forte abraço, galera! É isso, gente. A gente vai ficando hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Um beijo bem grande para cada um de vocês e até ao próximo momento de estudo. Tchau, tchau!